Oi, família! A gente tá num parque aqui perto de casa, da igreja. Viemos fazer um informativo nesse lugar lindo. A primavera já começou. Sim, a primavera já começou aqui no Japão, para vocês estão começando o outono. Só que ainda está uma primavera diferente. Alguns lugares do Japão ainda neva, né? Ainda deu para pegar um pouco de neve em alguns lugares. Aqui a estação está um pouco diferente esse ano, só que hoje está um dia bem quente. E viemos aqui desfrutar das sakura, as famosas sakura, né? E poder passear um pouco aqui e mostrar para vocês um pouco da beleza aqui. 600 metros de casa, pertinho a gente vem aqui, né? Dá para vir correr, dá para vir se divertir, né? Então desfruta desse vídeo junto com a gente hoje. A gente veio falar um pouco sobre como foi o nosso mês de março também. E um pouquinho de como vai ser daqui para frente, né? Sim. Algumas mudanças. Sim, graças a Deus, o mês de março, né, ali ele finalizou algumas etapas, né, que a gente estava precisando, né, passando. Já a gente vai para o 5º mês agora em abril de Japão, né, e levou quase meio ano para a gente regularizar nossas coisas, né, habilitação, obtenção de carro, uma pequena adaptação do modo de viver. Agora a gente está se adaptando à cultura e à língua, estudando o idioma, né? Então esse mês de março fechou muitos ciclos para começar agora em abril, que é o ciclo da nossa mudança, né? A gente, na verdade, só falta um documento, né, para chegar. Sim. De resto, meio que já tá tudo resolvido. A minha habilitação a gente vai deixar bem mais para frente, né? Mas graças a Deus a gente agora tem casa, tem carro, Sim. tem uma noçãozinha do idioma. Então tem sido muito legal poder se adaptar, né? Isso, foi muitas coisas que vivemos em 5 meses, sabe? Em alguns pontos foi muito estressante, em outros pontos algumas coisas foram fáceis, né? Mas a gente sabe que são coisas que o imigrante, a pessoa que sai do seu país, está propensa a passar, né? Essas mudanças não é fácil, né? Até quando você muda de região, né? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tive choque cultural indo para o Rio de Janeiro. Eu tive choque cultural quando eu morei 2 meses no Amazonas, entendeu? Então, aqui também não seria diferente, né? Mas o nosso mês de março, ele foi baseado nessas mudanças, e também nós tivemos a oportunidade de fazer um evangelismo lá no Hamamatsu-eki, estação de Hamamatsu, né? Estação de trem, e a gente pôde ali falar um pouco da palavra de Deus, levar o amor dele em forma de panfletos, em forma de mangá, que é a revista aqui japonesa, só que a gente é um mangá cristão, conta a história de Jesus, né? Então a gente teve essa oportunidade, e para testemunho teve 4 garotinhas lá que receberam e ficaram curiosas e entender, né? E eu fiz uma pergunta, né? Vocês conhecem Jesus? Eu tenho uma noção, né? 3 não sabia responder, e uma falou assim: eu sei que o Natal é o aniversário dele. Então, só para vocês terem uma noção do conhecimento sobre Jesus Cristo no Japão. E ali eu pude contar um pouco, tinha tradutor junto com a gente, resumir da história, quem foi Jesus, o que ele fez por nós. E plantamos a sementinha no coração delas, né? Então, só para vocês terem uma noção do conhecimento que o povo aqui tem sobre quem é Jesus. Eu confesso que como a gente está só começando, né, é um pouco difícil a questão do idioma, né? A gente tinha pessoas ali que falavam japonês, então isso facilitou, mas foi muito difícil ver essa barreira, né? E a gente quer poder logo se comunicar com eles, então a gente tem estudado. Sim. A maior parte do nosso tempo, né, a gente não tem conseguido fazer muitos evangelismos, porque a gente tem essa barreira ainda que a gente tem que vencer. Mas a gente teve essa oportunidade ali com alguns irmãos, e foi difícil, mas foi prazeroso. A gente entregou praticamente todos os kits que a gente tinha feito. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre a dificuldade de se fazer um evangelismo tradicional. Vai estar aí no canal, se você quiser assistir. Mas a gente teve essa oportunidade e foi bom pra gente também entender, né? O japonês, ele não é um idioma difícil de se aprender, complexo, sabe, assim. Mas ele é um idioma que requer tempo. Então,
O que as pessoas que vêm aqui estudam japonês é de 2 a 3 anos para você começar a ter uma fluência, uma liberdade da língua, sabe? De ficar dependendo não de tradutor de celular ou de tradutor de pessoas, né? Então tem esse tempo, né? Às vezes a gente fica chateado conosco, né? Porque, caramba, estamos há 5 meses estudando e ainda parece que a gente não sabe nada. Só que quando o nosso professor faz teste, a gente vê que a gente absorveu já muito conhecimento. Só que o japonês leva tempo para absorver isso, entendeu? Então a gente tem que respeitar esse tempo, fazer o nosso melhor e ter essa paciência, né? Então daqui 2, 3 anos com certeza vamos estar muito afiados no japonês. Mas enquanto isso, a gente não fica parado, a gente vai fazendo trabalhos, a obra com o que dá agora, né? Nós não nos movemos pela nossa capacitação, mas por Cristo que nos capacita. Sim. Foi legal também poder ver alguns materiais nesse mês. A gente viu quais materiais são bons para evangelismo. A gente descobriu também, uma Bíblia resumida, né? Como o japonês não tem noção quase nenhuma do cristianismo, então tem muita coisa assim que são palavras novas para eles, imagina pra gente. Então a gente precisa de material que facilite a comunicação, né? Então foi assim, a gente também fez os trabalhos nas igrejas, né? Ministrando, fazendo pregação, essas coisas. E agora a gente está com esses projetos aí para base, esse mês, né? A gente já se muda, provavelmente. Então vai ser um novo ciclo, né? Lá não tem brasileiro, vai ser mais desafiador. Sim. Nós contamos com a oração dos irmãos. Isso, lá os desafios começam realmente. Aqui a gente tem uma estrutura muito boa de brasileiros que falam japonês, de brasileiros que têm 20, 30 anos no Japão e sabem nos nortear para fazer tudo aqui, literalmente tudo. Até abastecer um carro, você precisa de um tutorial para aprender. Não é fácil abastecer um carro. Então, mas lá não. Então a gente absorveu uma base, mas agora o verdadeiro desafio, porque vai ser a gente, nós e nós, né? Então a gente vai ter que se desafiar muito na língua, em outras questões governamentais que a gente vai precisar fazer lá. Então realmente o desafio real começa lá. Mas Deus está com a gente, né? Graças a Ele. E vamos começar uma reforma na base, vamos ali reformar para expandir, para receber mais pessoas, né? E eu peço, né, que vocês estejam orando. Tem um time do Brasil de missionários, de uma escola do Dunamis, que quer vir para o Japão fazer um tempo de prático, né? Que eles vêm fazer uma missão de curto prazo, igual que nós fizemos na primeira vez que viemos no Japão. E eles querem ficar lá em Nagano. Então estamos orando, conversamos com eles já em uma reunião, vamos marcar mais outras reuniões e, se for da vontade de Deus, acertando tudo, eles estarem ali. E isso vai ser um grande passo, porque com 1 a 2 meses de funcionamento da base, já ter o primeiro projeto, isso é muito positivo. Sim. Geralmente projetos aqui no Japão demoram de 1 a 5 anos para começar a ter as primeiras coisas. Então aqui o passo é mais lento e a gente com 2 meses ter esse primeiro recebimento, abrir as portas, para a gente é uma bênção grande. Então estejam orando com a gente para que seja a vontade de Deus, para que alinhem com os planos deles e que nós possamos abençoar e ser abençoados também. Inclusive esse mês de março a gente levou uns amigos missionários lá para a base para conhecer, né? Eles ficaram bem animados, né? Já se disporam de poder ajudar de vez em quando. A gente mora longe dos brasileiros, então é um pouco difícil receber a ajuda deles, mas só que eles se dispuseram, sempre que puder, né? Sim, aqui dessa região onde os nossos amigos estão, né? Ela demora entre 4 horas e meia, 6 horas para onde a gente vai morar. Então, qualquer coisa que a gente precisa, não é simples uma pessoa ir na nossa casa. É um planejamento, tanto financeiro quanto de horários, né? Então, é assim que vai ser o nosso desafio daqui para frente. E outro pedido de oração é que a gente não consegue ter um cartão de crédito aqui. A gente está tentando, né, amor? Sim, aqui não é tão simples dar crédito. Por causa da renda, né? Nossa renda aqui é 0, então a gente tentou... E também pela questão que nós não temos visto permanente. O nosso visto, mesmo que ele seja de longa permanência, né? A gente tirou o visto mais longo que dá, que é de 3 anos, né? E mesmo assim, não é tão simples, né? Para um residente que já tem a permanência, é mais fácil. Então é uma coisa que a gente necessita, por quê?
tanto para gastos da casa, porque tudo que a gente tem que comprar é à vista, ou seja, precisamos ter dinheiro para fazer a compra, né? No Brasil a gente tinha cartão de crédito, comprava e no final do mês inclusive a parte do carro foi bem difícil e também disso, o carro, porque aqui o pedágio, ele tem uma maquininha no carro, chama ETC, você coloca o seu cartão e ele passa lá automático, como se fosse o nosso sem parar. E aqui no Japão tudo tem pedágio, entendeu? Então a gente fica muito dependente disso, como não temos, a nossa locomoção fica limitada. Tem uma forma de pagarmos esse pedágio sem o cartão, só que o pedágio sobe 30% o valor. Então ele fica 30% e ele já é caro, mais, né? E ele já é caro. Já é caro. Só para vocês terem uma noção, para a gente andar 200 km para ir, 200 para voltar, gasta-se em torno de R$400 de pedágio. O pedágio aqui é caro. Então imagine o ETC. Com a forma mais barata, né? Com a forma mais cara, que para quem não tem cartão, seria ali então 520, R$550. Só para vocês terem uma noção desses gastos. É uma coisa que nós fazemos sempre? Não, só que nós precisamos nos locomover aqui no Japão por causa do ministério, né? O ministério aqui no Japão, ele anda muito. O nosso pastor que está aqui, ele viaja muito para outras cidades e faz visita e serve na igreja A e serve na igreja B. Então isso gera custos e a gente precisa ter essa locomoção para poder cooperar, porque a obra de Deus aqui, ela ainda é pequena, mas ela acontece. Então nós precisamos nos unir e cooperar, né? E tirar tudo aquilo que for de barreira de impedimento. Então é isso. Nossos pedidos de oração estão aí. Nosso mês de março, como vai ser o nosso mês de abril, nós pedimos que vocês estejam orando e agradecemos também por acompanhar o nosso processo, a nossa adaptação. Eu sei que pra gente, principalmente, a gente fica muito, meu Deus, a gente tem que fazer. Mas Deus, ele tem nos permitido fazer dentro das nossas limitações e a gente tem se disposto também. Tem sido dias maravilhosos, de fechamento de ciclos, Assim, Deus está mostrando pra gente que Ele está conosco no caminho. Diversas maneiras Ele tem nos mostrado. Então, nós agradecemos a vocês que fazem parte disso. É isso aí, minasan. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Mata né. Mata né.